Distrito Federal será a primeira unidade da federação a receber a tocha paraolímpica. Mais de 100 condutores vão participar do revezamento nesta quinta-feira. Coleta seletiva, DF suspende o serviço em 12 regiões administrativas. Abono salarial. Brasilienses têm até amanhã para sacar o benefício. Veja também, TIM é condenada a pagar indenização de R$1 milhão por propaganda enganosa. E ainda, Brasil já é o quarto maior consumidor de marmitas fitness no mundo. Notícias da terça-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Policiais civis e militares denunciam defeitos de um modelo de arma da marca Taurus, usado pelas corporações, ainda que não seja mais fabricado pela empresa. Falhas e tiros acidentais têm sido frequentes. No último fim de semana, um sargento da PM morreu com um tiro na cabeça após a pistola de outro militar disparar. Essa é a Taurus .40 modelo 24/7. Embora não seja mais fabricada, a arma ainda é usada pela Força de Segurança Pública do DF. Olhando assim, parece funcionar normalmente, mas a qualidade do equipamento é duvidosa. Pelo menos 11 acidentes com armas desse modelo já foram registrados no Distrito Federal. Quando há uma série muito grande de disparos, algumas armas começam a desmontar e apresentar diversos tipos de panes. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis mostra a arma dele e conta que depois de alguns tiros, a tecla de desmontagem e a trava de segurança ficam frouxas. Assim, o equipamento começa a desmontar sozinho. Ele disse que o profissional que usa esse armamento não está seguro. Atualmente, a Taurus é a única empresa que fabrica armamento leve no país. De acordo com a lei, ela tem preferência em fornecer armas para o governo, pois produz produtos similares aos existentes no exterior. De acordo com a fabricante Taurus, os disparos acidentais, como o que matou o sargento da PM, Marcelo Schmidt, no último final de semana em Samambaia, ocorrem por causa de falhas de manutenção e há deficiências no treinamento dos policiais. Tem que ter muito mais cuidado com manutenção, treinamento do usuário e, em especial, com os sistemas de segurança dessa arma. Mas o subcomandante da Polícia Militar do DF discorda. Nós trabalhamos com normas de segurança que são as mesmas em praticamente todo o mundo e nós temos que partir da ideia de que aquele armamento ele vai funcionar para que essas normas de segurança possam ser 100% implementadas. Um laudo realizado com 11 dessas armas modelo 24/7 da Taurus mostrou que em 10 casos ela disparou sozinha. E a PM, depois de perder mais um de seus homens, agora também busca esclarecer o que fez a arma dos policiais que estavam com o sargento Schmidt disparar. Em algumas circunstâncias de queda desse armamento que a gente utiliza, existe uma grande possibilidade de disparo acidental e, portanto, de ferir uma pessoa. Pois é, o caso aí do sargento Schmidt ainda é investigado. A Justiça condenou 2 empresas pela morte de um trabalhador durante a construção do estádio Mané Garrincha. Elas terão que pagar uma indenização de R$10 milhões. O Tribunal Regional do Trabalho manteve a condenação da Andrade Gutierrez e da Via Engenharia pela morte do operário José Afonso de Oliveira Rodrigues. Ele sofreu um acidente de trabalho nas obras do estádio Mané Garrincha em 2012. O Ministério Público do Trabalho também aumentou o valor da indenização por dano moral de 5 para 10 milhões. Na época, as construtoras alegaram que o acidente foi responsabilidade do trabalhador, já que ele teria recebido os equipamentos de proteção e ainda tinha as instruções necessárias. Mas, segundo o laudo da Polícia Civil, o que provocou a morte do operário foi uma falha no assoalho de madeirite que estava sem a devida sustentação. As construtoras foram autuadas 67 vezes por irregularidades no ambiente de trabalho e após a morte do operário, outros 5 trabalhadores se acidentaram no local. O GDF suspendeu a coleta seletiva de lixo em 12 regiões administrativas, hein? Veja.
O cancelamento do serviço ocorre após o Tribunal de Contas da União recomendar a não renovação do contrato com a empresa responsável pela coleta. De acordo com o SLU, a CGC atingiu o limite de coleta seletiva de lixo de 2 toneladas por mês antes do prazo, que seria até o final do ano. Para não prejudicar a população, a previsão é de que a Valor Ambiental assuma o serviço em 15 dias. Apesar da suspensão do serviço em algumas regiões, o SLU alerta sobre a importância dos moradores continuarem a separar os lixos orgânico e seco, já que o GDF conta também com o trabalho de catadores das cooperativas. Mais de 18 mil brasilienses têm até amanhã para sacar o abono salarial. Tem direito ao benefício de R$ 880 quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2014 e recebeu, em média, até 2 salários mínimos por mês. Outras informações no Disque 158. Está quase tudo pronto para a passagem da tocha paraolímpica nesta quinta-feira aqui em Brasília. 103 condutores vão participar do revezamento em 7 pontos da capital. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Rodrigo Nunes. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Por onde esses símbolos vão passar, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A tocha vai passar pelo Parque da Cidade, pelo Parque das Garças, pela unidade da Rede Sara, que fica lá no Lago Norte, e também vai passar por institutos e por locais que prestam atendimento a pessoas com deficiência aqui no Distrito Federal. Depois, a tocha volta para o Parque da Cidade, onde haverá uma festa de encerramento para comemorar a passagem dela por Brasília. Tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada será o mesmo. Será o estacionamento 12 do Parque da Cidade. Ao todo, 103 pessoas vão conduzir a tocha pela cidade aí num percurso de cerca de 10 quilômetros. Agora, mais cedo, o GDF informou como vai funcionar o esquema de segurança e do trânsito aqui na cidade para receber essa tocha da Paralimpíada. Lembrando que Brasília terá 9 atletas aqui na cidade que vão representar o Brasil lá na Paralimpíada do Rio de Janeiro em 3 modalidades: tênis de mesa, tênis com cadeira de rodas, atletismo e tiro com arco. Agora vamos acompanhar como será esse esquema aí de trânsito e segurança na cidade na reportagem. O esquema de segurança será um pouco menor que o utilizado na chegada da tocha olímpica. Dessa vez, serão 39 agentes das forças de segurança envolvidos no recebimento da tocha paraolímpica no DF. Nesta terça-feira, o GDF assinou o protocolo integrado de segurança para o revezamento em Brasília. Esse trabalho foi um trabalho que envolveu esforços do setor de inteligência, do setor de defesa e do setor de segurança para dar as respostas que Brasília vem dando em relação aos grandes eventos. A partir das 8 horas da quinta-feira, a tocha paraolímpica fará o percurso em 7 pontos específicos do DF. A previsão é de que a passagem dure o dia inteiro e seja finalizada somente à noite no Parque da Cidade. O acompanhamento do percurso da tocha será restrito e o acesso da população só vai ser liberado no Parque da Cidade durante o revezamento na pista de corrida. O trânsito também vai sofrer modificações. Nos pontos em que a tocha for passar, a intervenção será momentânea. Já no parque, onde será feita a simbologia, a alteração será maior. Em função da operação, maior parte, acontecer ali no Parque da Cidade com o revezamento, ali é que vão acontecer algumas interdições de maior tempo de duração, a partir da meia-noite do dia 1º, né, perdurando até o final da operação. Apesar de não sediar nenhuma competição, a Secretaria de Segurança garante que a chegada da tocha à capital demonstra a capacidade do DF em receber grandes eventos. Com esse revezamento, encerra-se um ciclo de grandes eventos em 2016 em Brasília, o que faz com que a gente possa dizer que Brasília está preparada como capital da República para qualquer circunstâncias de eventos nacionais ou internacionais, a exemplo do que ela demonstrou em todo esse processo. Certamente, o ouro olímpico da segurança está confirmado. Brasília é capital da paz. Uma ação conjunta entre as polícias militares do DF e de Goiás resultou na apreensão
de 140 quilos de maconha. A droga estava com 2 homens que foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira. O flagrante foi durante um patrulhamento na QNH 12 em Taguatinga. A droga já estava embalada para venda. O traficante confessou que havia mais maconha na casa dele em Águas Lindas de Goiás. No local, a polícia encontrou o restante da droga, 2 carros roubados, uma pistola 9mm, 40 munições, além de uma balança de precisão, aparelhos celulares, 100 gramas de cocaína e R$ 170 em dinheiro. Na casa também estava outro homem que era procurado pela Polícia Federal. Os 2 já tinham passagem por tráfico de drogas. Impeachment, o julgamento final chega a uma das últimas fases. Passado o debate dos advogados de defesa e de acusação, agora os senadores discursam. Mais de 60 parlamentares se inscreveram para falar pela última vez durante o processo. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem os detalhes para a gente. Oi, Juliana, boa noite para você. Mais um dia longo aí, muita gente falando por lá, né? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Mais um dia longo que não tem hora para acabar. Também marcado pelos últimos apelos de ambos os lados e também por emoção. Houve um debate entre os advogados de defesa e de acusação. A primeira a falar foi uma das autoras do pedido de impeachment, Janaína Pascoal. Ela acusou mais uma vez a presidente afastada Dilma Rousseff de fraude e de ter maquiado as contas públicas. Só que o que chamou a atenção foi o final do discurso dela, quando ela se emocionou ao pedir desculpas para a presidente Dilma Rousseff pelo sofrimento que todo esse processo está causando a ela. Depois teve uma pequena confusão. O senador tucano Aloísio Nunes disse que o deputado petista José Guimarães teria chamado a Janaína Pascoal de golpista e aí pediu para a polícia do Senado retirar ele do plenário. Foi aquela confusão. O presidente da sessão, ministro Ricardo Lewandowski, teve que suspender a sessão por 5 minutos, mas depois foi retomada com mais calma. E aí quem falou foi o jurista Miguel Reale Júnior, que também é autor do processo de impeachment, que acusou mais uma vez a presidente afastada de ter cometido crime de responsabilidade. Então foi a vez de a defesa de Dilma falar e José Eduardo Cardoso ocupou a tribuna por cerca de 1h30. Ele foi bastante firme, disse que esse processo todo foi político para derrubar a presidente Dilma Rousseff e com documentos ele foi mostrando aí, né, segundo ele, não houve crime de responsabilidade. Já fora do plenário, ele também se emocionou bastante ao dizer que as palavras da acusação foram injustas. Nós temos imagens ao vivo do plenário do Senado, agora está vazio porque eles estão fazendo aquele intervalo que geralmente vai de 6 às 7 da noite. Daqui a pouco, a qualquer momento, os trabalhos serão retomados. A sessão chega na reta final com os discursos dos senadores agora. Até o momento, 66 parlamentares se inscreveram para falar por até 10 minutos cada um. É a última vez que eles também têm essa oportunidade de falar durante esse processo para poder apoiar ou não a presidente afastada Dilma Rousseff. Então, é um processo cansativo, né? A essa altura do campeonato, mais 66 senadores falarem, só que faz parte do rito e tudo tem que ser seguido à risca. Chamou a atenção o discurso de Fernando Collor, que sofreu um processo de impeachment em 1992, e ele sinalizou que vai votar sim pelo afastamento definitivo de Dilma Rousseff. A gente segue acompanhando. Carol, essa sessão deve terminar de madrugada por volta de 2h30 da manhã, quando os senadores vão definir o horário da votação em si nessa quarta-feira. Carol. Obrigada, Ju. Então, o resultado mesmo é amanhã, depois de 6 dias de muito debate, né? Resultado histórico aí para o nosso país. Obrigada, boa noite. A operadora de telefonia TIM vai ter de pagar indenização de R$1 milhão por publicidade enganosa e dano moral. De acordo com a Justiça do DF, a empresa divulgou anúncios que prometiam internet ilimitada, violando a boa-fé dos consumidores. O valor estipulado vai ser destinado a um fundo judicial. Ainda segundo a decisão, os consumidores que pagaram um complemento para que a velocidade fosse restabelecida serão reembolsados com correção monetária. Aqueles clientes que rescindiram o contrato pela má prestação do serviço e foram cobrados por isso também deverão ser ressarcidos. A TIM não informou se vai recorrer da decisão. Os esquemas de trânsito e segurança continuam reforçados na esplanada. Mesmo sem a presença de manifestantes, a esplanada dos ministérios segue fechada, trazendo dor de cabeça aos motoristas.
A esplanada amanheceu interditada para o trânsito de carros mais uma vez. Deve permanecer assim até o final da votação do impeachment de Dilma Rousseff, previsto para esta quarta-feira. O bloqueio causou congestionamento de novo e obrigou trabalhadores a caminhar para chegar aos ministérios. Eu venho de metrô, aí eu paro aqui na rodoviária e pego o ônibus e desço lá em frente. Agora, como tá fechado aqui, a gente tem que descer e fazer uma caminhada boa. Tá impossível achar uma vaga aqui hoje. Ontem também, bateram no meu carro ontem, amassaram ele, e tá assim, né? Não tem espaço mais para colocar nem nas vagas normais, né? E as clandestinas. E, pelo jeito, os manifestantes não aproveitaram todo esse esquema montado para ocupar a esplanada. Pelo menos, na manhã desta terça-feira, o gramado e as pistas estavam assim, completamente vazios. E agora vamos ao vivo à Praça dos Três Poderes, saber como está a movimentação por lá neste momento. O Rodrigo Nunes tem outras informações para a gente. Rodrigo, e aí, tentando ouvir, né? Carol, a movimentação por aqui é tranquila, viu? Neste momento estamos na N1, no setor destinado ao grupo contra o impeachment. Eles se acumularam aqui, estão cantando palavras de incentivo à presidente afastada Dilma Rousseff, mas a gente fez uma contagem rápida, tem cerca de 100 pessoas por aqui. Do lado da S1, nós também estivemos lá antes e a movimentação é tranquila mesmo, assim, poucas pessoas, alguns com instrumentos de música, mas tudo muito tranquilo por aqui. O policiamento hoje foi reforçado, cerca de 1.300 policiais militares estiveram aqui. Agora, sem confusão, tudo tranquilo por enquanto, a gente volta ao estúdio. Carol. Obrigada, Rodrigo. Que continue assim, então, na paz. Obrigada, boa noite. As ocupações de áreas públicas pelo comércio da Asa Sul, os chamados puxadinhos, terão o prazo de regulamentação prorrogado. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Carol, boa noite a todos. Essa foi uma decisão tomada pela Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa. O prazo, que se encerraria no dia 31 de outubro, agora deve ser estendido por mais 120 dias a partir da sanção da nova legislação. O projeto de lei complementar ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça amanhã, quarta-feira, e em seguida deve ser votado no plenário da Câmara Legislativa. De acordo com o texto aprovado, os comerciantes terão que solicitar a regulamentação da área, seguir os critérios definidos pela legislação e pagar um valor determinado pelo GDF para a ocupação. A taxa deverá ser paga nos primeiros 12 meses a partir da concessão do termo de autorização precária de uso e no segundo ano o valor deve cair para 60%. Já no terceiro ano, o valor cobrado será de 30%. De volta com você no estúdio, Carol. Boa noite, até amanhã. Obrigada, João. Até amanhã. Agora vamos falar sobre o escândalo de corrupção na Câmara Legislativa. O distrital Cristiano Araújo seria o operador do esquema de propina, Cláudio Humberto. Fontes com acesso às investigações da corrupção na Câmara Legislativa afirmam que o deputado Cristiano Araújo é talvez o mais enrolado, porque seria uma espécie de operador do esquema. Integrantes da mesa diretora, incluindo a presidente Celina Leão, também estariam muito implicados. Os investigadores já dispõem de provas contra deputados como Júlio César e Bispo Renato e também Liliane Roriz, que, ameaçada de cassação por outras razões, resolveu gravar todo mundo e denunciar o esquema de corrupção. As denúncias revelam pagamento de propina para a aprovação de recursos para órgãos do GDF, como a Secretaria de Saúde, pelos fornecedores desses órgãos. A Polícia Civil e o Ministério Público do DF já estão investigando o caso, mas a Câmara Legislativa tem a obrigação de dar uma resposta antes e rápida à sociedade, investigando sumariamente e, se for o caso, condenando os culpados.
Atenção, a partir de quinta-feira, as farmácias de alto custo vão ter novo horário de funcionamento. O atendimento será reduzido em 1 hora, passando a funcionar de 8 da manhã às 5 da tarde. O motivo da mudança é a redução da carga horária dos técnicos administrativos que trabalham nas unidades. Os setores de cadastro e atendimento a pacientes renais crônicos também terão o horário alterado pelo mesmo motivo. As farmácias de alto custo funcionam na Estação 102 Sul e na Praça do Cidadão, em Ceilândia. Vamos mudar de assunto. Em busca de uma vida mais saudável, os brasileiros têm recorrido cada vez mais às marmitas fitness. O mercado só cresce e o país já é o 4º no ranking mundial de consumo desse tipo de alimentação. Olha só. A correria do dia a dia não é desculpa para Giovana sair da dieta. Sem tempo para preparar as refeições, a estudante recorreu ao serviço de marmita fitness. Agora não precisa mais abrir mão de uma alimentação equilibrada e saudável. Depois das férias, assim, eu percebi quando voltaram as aulas que eu precisava me adequar a minha alimentação e procurei uma comida que eu pudesse levar junto com a rotina, né? Arroz integral, frango desfiado e legumes. Muitos legumes. A marmita fitness caiu de vez no gosto dos brasileiros. De acordo com uma pesquisa feita por uma empresa internacional, o Brasil é o 4º país que mais consome esse tipo de alimentação no mundo. Foi pensando na mudança de comportamento das pessoas que essa nutricionista entrou para esse mercado. Há 3 anos, Lara divide seu tempo entre o consultório e a empresa, que fornece marmitas personalizadas para seus clientes. Nós temos clientes que buscam emagrecimento, outros que buscam hipertrofia. Então, conforme o nutricionista prescreve a dieta, a Vibe Congelados produz as refeições. No último ano, a nutricionista viu o faturamento da empresa dobrar. Por semana, são produzidas cerca de 480 marmitas. Ela acredita que o aumento pela procura tem a ver com a busca cada vez maior pela estética e pela saúde. As pessoas estão mais atentas à composição do que é ingerido, então ninguém quer ingerir aditivo químico, tempero industrializado, né? Excesso de química em geral. Então, vem crescendo a busca pela comida artesanal. E pelas garfadas, dá para perceber que a Giovana concorda. Veja a seguir, DF tem quase 7 mil casos de violência doméstica em apenas 8 meses. Depois do intervalo, até já.